Segunda Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozebá, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozabá o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vos haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte estará à porta sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis os guardas desta casa, afastando a todos e as duas partes de vós. A saber, todos os que saem no sábado farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e rodearás o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre as fileiras, deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada. Tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada, e o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei, e ungiram, e botaram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas, junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: Tirai para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram a mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares, e Asron e a Matã, sacerdote, e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã e sacerdote de Baal mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e os do povo da terra,
e conduziram da casa do Senhor e o rei, e vieram pelo caminho da porta dos guardas, e a casa do rei. E ele assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou. Depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei, era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás 40 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava, e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer a cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita do que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com os sumos sacerdotes e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo a casa do Senhor, e eles os distribuíram. Os carpinteiros e os edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros e aos cabocleiros, e a compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para repararem. Todavia, todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque os davam que faziam a obra e o reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pedia contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar os que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam ao caso do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém,
Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este não se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joá e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E levantaram-se os servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sela, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, e o feriram, e morreu, e o sepultaram como com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.